queridos adolescentes que vão fazer a primeira comunhão, minhas irmãs e irmãos aqui presentes ou nos assistindo pelas redes sociais. A Igreja celebra neste final de semana a solenidade da Santíssima Trindade. Depois de termos celebrado a Páscoa, todo o tempo pascal, nesses 50 dias da Páscoa até domingo passado, nós celebramos a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Maria, sobre o primeiro grupo da Igreja. E hoje nós celebramos a festa, a solenidade da Santíssima Trindade. Nós, no dia em que fomos batizados, nós fomos mergulhados nesse mistério de comunhão, de união e amor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como nós acabamos de ouvir no Evangelho, ao terminar a sua missão nesse mundo, ao deixar esse mundo, Jesus dá aos discípulos, isto é, a nós, a missão: ir pelo mundo afora, anunciar a boa notícia do amor de Deus para todo mundo e depois batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo significa mergulho, da língua grega. Mergulhar no amor, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas que se amam tanto e tão bem, que são um só Deus. Por isso vamos à primeira leitura do livro do Deuteronômio, já no Antigo Testamento, mas ainda agora para nós. A pergunta: qual é o povo que tem um Deus como nós temos? Agora eu vou falar para vocês. Qual é o povo que tem um Deus como nós cristãos temos? Nós cristãos somos no mundo 2 bilhões. No mundo existem 7 bilhões. Portanto, tem 5 bilhões de pessoas no mundo, islâmicos, budistas, shintoístas, taoístas, as grandes religiões do Oriente, que não sabem que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos. É uma graça muito grande. O problema é que nem sempre todos os cristãos sabem na inteligência. E muitos que sabem na inteligência não vivem esse amor de Deus no coração. Qual é o povo que tem um Deus como nós temos? Um Deus que é Pai. Só nós cristãos chamamos Deus de Pai. Pai de ternura, compaixão, bondade e misericórdia. Pai que nos ampara, nos orienta, nos impulsiona, nos estimula a viver a vida. Pai que nos dá a liberdade para nós assumirmos a nossa vida com a nossa inteligência, com a nossa maturidade. Qual é o povo que tem um Deus que é Pai? Qual é um povo que tem um Deus, o Filho eterno de Deus, que se fez homem igual a nós? Um Deus que se fez humano igual a nós, viveu na nossa história humana durante 30 anos, 2000 anos atrás. E viveu em nós, igual a nós em tudo, menos no pecado. Crises, tentações, dificuldades, provações, angústias, aflições, as dificuldades da vida, a morte. Em tudo ele viveu igual a nós, menos o pecado, porque o pecado não é humano. O pecado nos torna desumanos. Qual é o povo que tem um Deus que se fez homem e que, portanto, se aproximou de nós? E que continua, como nós ouvimos no Evangelho: eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Ele está aqui na palavra, que a gente lê, escuta na missa, que a gente lê, reflete lá em casa, como casal, como família, que vocês, adolescentes, leram, estudaram na catequese. Quantas vezes vocês estudaram textos da Sagrada Escritura? Ele está na comunidade. Quantas vezes na missa vocês dizem: Ele está no meio de nós? Ele está em cada irmão, em cada irmã, principalmente os mais necessitados. Ele disse: tudo que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos, é para mim que vocês fazem. Ele está presente na cruz nossa de cada dia, nas autoridades da igreja. Mas hoje vamos dizer o seguinte: Ele está na Eucaristia.
que nós recebemos aqui na fila da comunhão, que vocês adolescentes vão hoje receber pela primeira vez. Qual é o povo que tem um Deus que quis ficar com o seu povo no sacramento da Eucaristia e que disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue? Qual é o Deus que quer entrar na nossa vida, tornar-se nosso alimento? Um alimento físico, porque afinal de contas é na forma de pão e na gota, no gole de vinho. É um alimento físico, mas é um alimento físico para alimentar a nossa vida espiritual, nossa vida de fé, de esperança, de amor. No meio de tantas dificuldades em que a gente vive a vida inteira, nem é preciso lembrar as dificuldades que estamos vivendo agora nesse tempo. Eu sei que vocês, adolescentes, deveriam ter feito a primeira comunhão no ano passado, tiveram que esperar mais um ano, né, por causa da pandemia. Nessas dificuldades todas que a gente passa na vida, qual é o Deus que se faz nosso alimento e entra na nossa boca, no nosso organismo? Vocês já devem ter ouvido a frase: nós somos o que comemos. Hoje, adolescentes, vocês se tornam o que vão comer. A Eucaristia que vocês recebem na mão, na boca, vai entrar no organismo de vocês. E vocês se tornam Eucaristia. Vocês se tornam outro Cristo. Vocês se tornam concorpóreos, consanguíneos com Cristo. O mesmo corpo de Cristo, o mesmo sangue de Cristo que vocês vão receber. Olha a união: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha a comunhão que Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem para nos salvar, a comunhão que Ele estabelece conosco. Infelizmente, nós muitas vezes não damos conta, não temos consciência, não acompanhamos, não experimentamos a beleza desse mistério. Um Deus que vem a nós, que é a grande graça que vocês, adolescentes, hoje recebem. Deus que vem à vida de vocês. A gente usa dizer no nosso coração, porque o coração, na Bíblia, é a imagem do ser humano completo, a totalidade do ser humano. O coração representa a sede dos nossos sentimentos, pensamentos, emoções. Tudo o que somos e temos, o que podemos e fazemos e sabemos, é simbolizado no coração. Jesus entra no nosso coração para nos transformar. Mas vamos continuar. Eu estava dizendo, qual é o povo que tem um Deus que é Pai? Qual é um povo que tem um Deus, Filho de Deus, que se fez homem igual a nós, até o sacramento da Eucaristia? Qual é o povo que tem um Deus, Espírito Santo? Como nós ouvimos na segunda leitura, São Paulo que diz: o Espírito Santo é derramado em nossos corações. E de dentro dos nossos corações, o Espírito Santo nos ensina a chamar a Deus de Abá. Na língua de Jesus, papai, paizinho, com muito amor e intimidade. O Espírito Santo que habita os nossos corações. Se nós temos um Deus que é Pai, que cuida, ampara, e ao qual a gente deve se perguntar todo dia: o que queres de mim, Senhor? Ao qual a gente diz todo dia na oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Nós temos um Deus que está presente de muitas maneiras na nossa vida, na palavra, na comunidade, no irmão, na cruz, na Eucaristia. Um Deus que habita os nossos corações, o Espírito Santo, para nos iluminar, nos aquecer, nos fortalecer. Vocês, adolescentes, estão recebendo o sacramento da Eucaristia nessa época, que muitos consideram problemática. De fato, né, é uma idade em que, já agora, mas nos próximos anos, vocês começam a fazer 1000 perguntas, incompreensões, chateações, quererem ser autônomos, independentes, viver a vida por sua própria conta, achar que vocês sabem, podem, eu sei, eu quero, eu faço, eu dou conta da minha vida. Depois, se o pai e a mãe de vocês diz: tá bom, então vai viver a tua vida onde tu queres. Aí tu começa a pensar assim: não é bem assim, né?
esse grito de independência passa depois pelas dificuldades da vida. Mas é uma idade muito bonita que vocês têm, é a idade em que vocês começam a pensar para além de vocês mesmos. Vocês começam a pensar na vida, no futuro. Então é uma época muito bonita em que vocês recebem o sacramento da Eucaristia para serem alimentados por Jesus e tornarem-se amigos, amigas íntimos de Jesus. Não se esqueçam desse dia e procurem participar da missa, celebrando a Eucaristia, comungando o corpo de Cristo, sempre na vida de vocês. Todo domingo é dia de comunhão. Assim como lá em casa, o pai e a mãe de vocês, na hora do almoço, das refeições, dizem: vamos lá, está na hora de comer, vamos aqui. E a gente não pode viver sem alimentar-se, pelo menos 3 vezes por dia. Os médicos até dizem de preferência 5 vezes, mais vezes, mas menos cada vez. Assim como a gente tem que alimentar o nosso corpo, assim como o pai e a mãe de vocês dizem: olha lá, está na hora de comer. Todo domingo, Deus Pai diz: vamos lá, gente, hora da missa, vamos nos alimentar do corpo e sangue de Cristo. Vamos receber o sacramento do meu Filho muito amado, que é dado para vocês. Se a gente cuida tão bem do nosso corpo, por que não cuidar do nosso espírito, da nossa alma, ou seja, de todo o nosso ser, vivendo com mais união com Deus Pai, Filho e Espírito Santo?